Amigos, especial atenção aqui peço de quem vai fazer o exame da ordem ou os demais concursos em geral em que se cobra processo penal. Vamos prestar atenção nisso aqui. Olha só. Quando as testemunhas do caso, do processo, são policiais e o réu foi citado por edital e não compareceu, nem constituiu advogado, o fato de serem as testemunhas policiais, isso justifica a que o juiz determine a produção antecipada de provas? Justificando aí que, pelo fato de serem policiais, eles podem se esquecer de detalhes importantes do caso, podem confundir esses detalhes com outras ocorrências com as quais eles trabalham diariamente. E aí, pode ou não pode antecipar essas provas se forem policiais? Sim ou não? Olha, fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final, que o STJ nos ensina detalhes que não podem ser esquecidos na sua prova. Vamos lá. Bom, o caso concreto aqui é o seguinte. O suspeito ele foi citado por edital e não compareceu em juízo nem constituiu advogado para realizar a sua defesa. O juiz, então, resolveu ouvir antecipadamente os policiais, as únicas testemunhas do caso. Eram policiais militares. O juiz resolveu antecipar a oitiva deles, justificando que, em razão das inúmeras ocorrências que eles atendem diariamente, eles poderiam confundir o caso ou até mesmo esquecer detalhes considerados importantes para a formação da convicção do juiz no ato de julgar, quando fosse sentenciar. Então, antecipou a oitiva desses policiais e é esse o questionamento que levou ao STJ. Essa situação de serem as testemunhas policiais, isso justifica a antecipação da oitiva dessas testemunhas? Sim ou não? Vamos verificar isso agora. A base legal para a decisão que tomou o STJ, ela passa necessariamente pela interpretação que essa Corte de Justiça faz do artigo 366 do Código de Processo Penal. Veja aqui do meu lado. Verifique com atenção que se o acusado, citado por edital, não comparece a juízo, nem constitui advogado para defendê-lo, ficam suspensos automaticamente o curso do processo e o prazo prescricional. E nesses casos, entre outras coisas, o juiz pode determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Essa palavra é fundamental a gente entender. Olha só, a pergunta que se faz é ouvir antecipadamente policiais, para que eles não se esqueçam de detalhes do caso. Isso é considerado uma prova urgente? O juízo de primeira instância considerou urgente. O tribunal local também. Então, vamos verificar como é que decidiu o STJ, porque ele tem uma súmula da sua própria lavra, a súmula 455, que você também pode ver aqui do meu lado, súmula 455 do STJ, e você vai fundamentalmente entender que o juiz não pode determinar a produção antecipada de provas sem uma fundamentação concreta. Entendamos que fundamentação concreta não serve para isso, simplesmente dizer que o decurso de prazo pode fazer a prova perecer, pode fazer a testemunha esquecer de detalhes. Não, se disser só isso, não está fundamentado suficientemente. Fundamentação concreta quer dizer algo mais além do óbvio. Então, o decurso de prazo é uma coisa indispensável nesses casos, mas é preciso mais do que isso. E o juiz fundamentou lá na primeira instância que o fato de serem policiais poderia levar ao esquecimento de detalhes, porque eles veem crimes todos os dias, lidam com isso diariamente, podem confundir, podem esquecer, e isso pode prejudicar a análise do processo no final, para a sentença. O STJ entendeu que estava correto o juízo e determinou que essa produção antecipada de provas é legal, porque o fato de serem policiais, repito, pode levar ao perecimento, ao esquecimento de detalhes
que fundamentam a decisão judicial no final. Então, foque nos seus estudos. Não se esqueça de nenhum detalhe. A sua prova, o seu êxito, depende disso. Boa sorte!